E olha só, Gavião, chamo você pra cá porque o nosso convidado... É isso aí. Bem, amigos, chegou. falamos ao vivo em definitivo. Haja coração, é muita emoção. Falamos de rock. Chegou o momento. Haja coração. A entrevista de hoje é com ele, baterista da Matanza Ritual, banda do Jimmy London. Vem pra cá, nosso querido Amilcar Cristófaro. Grande Amilcar! O Cristófaro. Grande Amilcar, seja bem-vindo, Amilcar. Valeu, boa tarde a todos vocês aí. Boa e a todo mundo que tá tarde. escutando. Prazer estar aqui. Que Ô, bom. Amilcar, não sei se você tava escutando o nosso bate-papo aqui. O Zico tava falando do irmão dele que é meio louco. Demais, meu Tava irmão. pesquisando aqui sobre você, cara. Daí eu vi que você começou a sua carreira substituindo o seu irmão, é isso? Conta essa história aí pra gente. Na verdade, eu tenho o meu irmão mais velho, né? O único irmão que eu tenho, ele é 5 anos mais velho. Ele que trouxe essa coisa de tocar instrumento. Na verdade, meu pai era baterista na década de 60, tudo, mas ele não seguiu a carreira da música. E aí, mas a música sempre foi muito forte na família. Então, meu irmão Fábio, ele começou a tocar batera, começou a ter as bandas dele. E eu, com 12, 13 anos, andava de skate, escutava som, tudo, mas não era rock, não tava nem aí pra música, assim, na verdade, né? Eu queria andar de skate. E o meu irmão tocando nas bandas dele. E ele que trouxe essa atmosfera de amigos tocando junto, ensaiando, e mó clima, né? Risada, música, enfim. E aí eu fui me apaixonando por esse ambiente. Uhum. Essa é a verdade. E ele foi trazendo, trouxe Iron Maiden, trouxe todo o tradicional do heavy metal, né? Ainda mais numa fase que o Sepultura estava conquistando o mundo, né? Principalmente de 89 a 91, que ali tinha de 12, 13, 14 anos. E foi tudo vindo de uma vez só, assim. Aí o Rock in Rio 2, em 91, onde eu tinha 14 anos, comecei a tocar bateria com 14 anos. E aí foi indo, assim. Ele tinha o Reasons to Heaven, que é o RTH, que era uma banda de heavy metal, assim. Uhum. E em 91, quando ele saiu, eu realmente entrei nessa banda, trouxe uns amigos que começaram a tocar também naquela época. A gente transformou a banda numa bagaceira, num trash crossover. E dali, fui conhecendo mais a parte mais agressiva da música, né? O thrash metal, o começo da cena death metal, que é uma vertente mais agressiva do metal. E com isso, Ratos de Porão, Sepultura, Slayer, Isso aí foi em estragando o ser humano, 91, né? é isso? 91? Oi? Isso foi em 91? Isso. Ou seja, de lá pra Isso. cá, então, são mais de 30 anos aí de história, de carreira, Exato. rapaz. 31 anos tocando bateria. Uhum. E em 92 eu entrei na minha banda que eu tô até hoje, que é o Torture Squad, uma banda do Ipiranga aqui de São Paulo, uma banda de thrash death metal. Ano que vem vai fazer 30 anos, estamos indo pro 9º disco, tem uma história. E aí, no meio disso tudo, surge o Kisser Clan, que é uma banda que o Andreas Kisser do Sepultura montou para tocar com o filho dele, o Johan. Na verdade, em 2012, 2013, o Andreas voltava das turnês do Sepultura, fazia umas festas de final de ano para colocar os filhos para tocar, né? E aí ele, a gente, assim, tivemos uma amizade, né? E aí ele me chamou para tocar batera, e aí começou a se construir um embrião do que é o Kisser Clan, que é esse grupo. Uhum. E aí, tá aí até hoje, que é segundo as próprias palavras do Andreas mesmo, é uma celebração ao heavy metal, né? Das influências e tal. E o Johan, que é o filho dele, tá na banda até hoje, junto com o maestro Renato Sanuto e o Gustavo Giglio no baixo. E mais pra frente, eu acho que em 2017, 2018, eu recebo uma ligação do Jimmy, foi uma surpresa, falando da dissolução da banda, né, que ele queria remontar, me chamando para batera para fazer esse country core, né, do Matanza, que é para mim é um desafio muito legal musicalmente falando, porque eu toquei metal extremo a minha vida inteira, porém eu não curto só metal, eu curto boa música, seja ela qual for. Sim. E eu trago isso tento trazer isso pro meu drumming, porque eu sei que isso vai enriquecer a minha forma de tocar bateria, enriquecendo assim a música, né? Então isso fez com que
eu tivesse talvez uma versatilidade aí na bateria para poder encarar esse desafio, por exemplo, de tocar com o Jimmy no Matanza Ritual. Você considera aí o maior desafio da sua carreira até hoje? Um dos, né? Eu, assim, eu amo esses desafios. Eu acho que eu me construí me desafiando o tempo todo nas informações da bateria, sempre em prol da música. Mas na minha carreira sempre teve momentos assim muito que aí eu parava para pensar, assim, caramba, será que eu vou conseguir fazer, né? Como, por exemplo, em 2011, eu com o Torture Squad tava indo pra Europa, a gente ia começar a nossa turnê europeia, o Sepultura tava em turnê já, e o Jean Dolabella, que é o batera da época, teve um problema no braço direito, e aí eles ligaram perguntando se eu poderia fazer uns shows com o Sepultura até o Jean se restabelecer. Você vê como é a história, sem ensaio, né? Sem nada. Você veja como é a história, né? Você veja como é a história, né? Segundos atrás você falou que com 12, 14 anos começou a ouvir o Sepultura, e aí anos depois você teve essa oportunidade de tocar com eles, né? Sensacional, hein? É o que Exato, velho. E eu considero, antes, né? assim, um dos grandes presentes dos deuses do rock. Que sensacional. Pra, tipo, sabe, o moleque lá que no quarto escutando Beneath the Remains, Arise, banqueando, sabe? E eu, naquele momento em 2011, eu aceitei fazer aquilo por causa desse Amilcar moleque que de tanto escutar, parecia que eu tinha composto as músicas, sabe? E aí eu confiei que eu conseguiria fazer. E foi o que aconteceu. Eu da Alemanha fui pra Suíça, que era pra onde eles iam fazer o primeiro show. Eles tinham deixado de fazer um show na Áustria, adiado esse show. Foram pra Suíça, eu peguei um trem, fui pra Suíça, fizemos o primeiro show. E o Andreas me permitiu fazer um setlist mais próximo do que eu gostar, né, o que eu acharia confortável tocar, mas colocando 2 músicas do Kairos, que era o disco em questão, né, que estava em turnê. E ainda teve e assim foi. E ainda, além do Sepultura, você também teve participação com Angra, né? Sim, fui convidado nos 20 anos do... Outra, né, super lisonjeado, assim, com o convite. O convite veio até mim como para eu representar a cena metal, segundo eles, né? Como se fosse uma representação da cena metal brasileira. Sim. Aí eu fiz a Evil Warning num show de 20 anos do Angel's Cry, o primeiro disco. E você lembra o Luiz Mariucci, você é parecido com o Luiz, né? Com o Luiz, com o Hugo. A verdade é que Headbanger é tudo parecido. Tudo parecido. Que legal, mas me conta, Chris, olha de Chris, né? Eu acho bacana chamar de Chris. O Sepultura, eu tenho lembro uma vez, eu gosto muito de Sepultura também, eu tinha o vinil do Rise, eu achava mágico, sensacional. E eu lembro que Creme de la creme. Esse é o creme de la creme, é sensacional. Eu gosto de curtir em vinil, tem um vinil até hoje, ele tá lá, eu curto em vinil. Sem sombra de dúvida. E eu lembro que o Igor, o Max, eles sempre falavam em relação a uma turnê, depois acho que eles mudaram um pouco, mas eu não sei se era com o Exodus ou quem era a turnê, que eles ficaram uma semana sem tomar banho só pra deixar os gringos doidos, velho. Você não pegou essa etapa, Essa foi a primeira, eu sei dessa história deles falarem em entrevista, né? É a primeira turnê que o Sepultura fez na Europa e foi com uma banda alemã chamada Sodom. Ah, foi com o Sodom. Foi com o Sodom. E eles falaram que, poxa, e turnê é assim, né? Às vezes tem uma banda que tá num melhor momento, né? Então a banda chega... E o Sepultura naquela época, né, cara? Os caras estavam, assim... Eles colocaram o Brasil no mapa do metal mundial, né? Então, quando os caras chegavam, falavam assim, pô, os caras são do Brasil, que loucura, né? Ninguém nunca tinha conhecido, assim, visto uma banda brasileira tocar ao vivo e naquela excelência, né? Então, demais. Os Jungle Boys, do jeito que eles foram conhecidos na época, e chegava e arregaçando no palco, aí meio que tava roubando o show, na verdade, cara, né? Aí o jeito dos caras querer zoar com os caras, né? O Sodom tava tipo tava fazendo alguma coisa pra tentar zoar um pouco Sepultura na estrada, porque os caras estavam roubando o show, e aí o Max fala isso na entrevista, que ficou como assim, então cagava no ônibus, no turbante, e não tomava banho, só pra zoar os caras. E um turbante, cara, assim, cagar não se pode fazer mesmo, assim, é uma regra. Então, pô,
você tá num tour bus com 20 camas, um lounge, todo mundo tá ali, todo mundo sabe que existe essa regra, sabe? Então se rolou é porque era pra zoar realmente, sabe? Caraca, não, e daí você vem e fala, tipo, também do metal, eu gosto do metal também, e a gente vê bandas brasileiras também, tipo, sei lá, vamos citar aqui o Holocausto, quem mais que tinha na época, Mutilator, Sarcófago, até mesmo Overdose, né, que era o Overdose era sensacional, e você curtia essas bandas, chegou a fazer parte, de repente, sei lá, o Holocausto, Sarcófago, Mutilator, ou sei lá, aquele... Chacal, Atômica, Azul Limão, né? Corsos, sem sombra de dúvida. Cara, o Corsos sem sombra de dúvidas, essas bandas brasileiras me forjaram, sabe? Tipo, eu, um moleque de 13, 14 anos, começando a absorver metal e vendo as bandas tocando ao vivo. O Corsos estava do Pay For Your Lies pro Mass Illusion, e o Mass Illusion eu considero assim que até foi o Roger Moreira do Traje a Rigor que produziu esse disco. Eu considero um dos maiores clássicos do metal nacional e mundial. E o Sepultura, como eu já disse, estava conquistando o mundo. Ratos de Porão no Brasil e a Narcofobia. Então foi uma época assim, mágica para o moleque que estava começando a curtir som. E principalmente nos anos 90, que foi ultra especial, né? Tinha os festivais, né? Os Hollywood Rock, mas estava começando os Monsters of Rock, né? Então 94, 95, 96, aí 97 teve Skull Rock, 98 voltou Monsters of Rock. Então todo ano tinha, as bandas, sabe? Veio Slayer, veio Sabbath, veio Kiss, puta. E legal que as coletâneas também tinha, né, meu cara? Tipo aquela Warfare Nice lá, que se não me engano, o selo da Cogumelo, né? Foi lançado pela Cogumelo. Sim. E também teve umas revistas, né? Fora tipo a tradicionalíssima Rock Brigade, agora Rock Brigade. Eu lembro de uma revista que saía com uma coletânea que chamava Planet Metal, que era uma coletânea em CD, vinha junto com a revista e estava nas bancas. Então essas coisas ajudavam muito a divulgar as bandas, né? Essa mídia orgânica, né? Ajudava muito. Que legal, cara. Que sensacional. Recebendo a Milcar aqui na hora boa do seu rádio. Curta a mesma coisa que eu. Muita história, né? Não, o Zico, ele tá aqui impressionado. Ouvir a história dele, porque ele não tava participando do nosso papo, da nossa resenha, mas tem tudo a ver com o que a gente tava falando aqui, dessas conexões que a vida faz, né? De você estar atento às oportunidades, saber aproveitar, e daquilo que a gente conversou. Parece que o que é nosso dá um jeito de chegar até a gente. Falando até em conexão, eu tava vendo uma participação sua num podcast, puxa, não vou lembrar o nome agora, e aí você contou uma história que eu achei bem legal, que foi como você começou a dar aula de bateria, né? Você tava passando na frente de um colégio. Conta pra gente depois, hoje acho que até você é um dos sócios da escola, como é que funciona? Sim, aliás, eu sempre trabalhei num trampo normal, assim, CLT, né? Eu era, acho que todo ser humano tem que ser office boy um dia na vida. Você trabalhava num banco, né, Milcar? Porque era num banco, trabalhava né? na Associação do Banco do Brasil, aqui em São Paulo. Igual e eu era o típico moleque com bombeta, pastinha, banco, centro de São Paulo, conhecia, formalzinho. E acho que certeza absoluta, assim, é um ensinamento muito grande que a gente tem da vida. E aí, aos 14 anos, eu respeitei uma vontade da minha mãe, que ela queria que eu começasse a trabalhar aos 14 anos, e meu irmão também, era uma vontade dela, e eu acho muito válido, assim, porque com 14 anos o moleque, ele tá ali, mas ele com 14 anos, se ele começa a ter uma responsabilidade de um trampo, de acordar cedo, bater cartão e tal, ele começa a ver um lado mais responsável da vida, né? Então é super importante isso. E eu respeitei isso. E eu queria ter minha grana também, obviamente. Porque eu, quando era skatista, só fazia as coisas no rolo, pegava um shape no rolo, rodinhas, tudo no rolo. Tênis, uma camiseta. Exato. E eu fiz rolo de, não sei, eu queria um Nike Flight, eu lembro até hoje. E eu não tinha dinheiro, eu queria fazer um rolo, aí fiz um rolo com um Nike Flight usado, do meu número, com uma rodinha, sei lá o que eu dei. Que legal. E aí que acontece? Com 14, 15 anos eu comecei a trabalhar. Aí eu fui trabalhar na Associação do Banco do Brasil, um lugar que eu adorava também. Mas eu já tinha banda. Então eu passei 10 anos trabalhando nessa Associação do Banco do Brasil com a cabeça
pensando em ser o que eu sou hoje, viver da música, viver do meu instrumento e tal, mas tendo uma compreensão com o tempo brutal, assim. Tipo uma compreensão, acho que a compreensão é você ir atrás do seu e tendo a compreensão com o tempo de que não é agora que você pode viver aquilo, mas se você trabalhar, você vai ter a sua recompensa. Sim. Assim, eu acho que isso é tudo, assim, e isso eu considero que tem acontecido comigo. Acho que ter a compreensão com o tempo é tudo. Eu fui trabalhando para tentar viver da minha música e do meu instrumento. E hoje eu consigo viver de bateria e de metal. E aí, em 2002, quando a gente começou a fazer turnês, eu trabalhava na Associação do Banco ainda. E aí, quando eu voltei de uma turnê, eu já voltei com a cabeça, eu já pensando assim, eu não... Quero viver disso. Voltei pra associação lá, falei, eu não pertenço mais aqui. Eu sei bem. Eu tenho que dar um jeito de viver do meu instrumento. Porém, em 2002, eu comecei a dar aula particular. Por que do porém? Porque eu ainda não mergulhei direto, porque eu ainda não tinha confiança para ser professor. Assim, ser professor, você ser um instrumento da evolução de uma outra pessoa naquilo, onde você está trazendo a informação. É uma responsa. Sim. E eu sempre senti essa responsa. E de uma forma boa, não uma pressão que fizesse eu acho que eu não vou fazer isso. Não, uma pressão que me fazia ficar assim, não, eu tenho que saber fazer isso. E eu sabia que indo para esse lado da aula, de ser professor, é uma frente com a música. Então faria eu viver mais a minha música, mais a minha banda. E de 2002 a 2004... eu saí da Associação do Banco do Brasil, comecei a dar aula particular, mas eu ainda não vivia só de aula particular. Eu fui trabalhar, esses 2 anos eu trabalhei numa loja de CD da Galeria do Rock. Que a Galeria do Rock aqui, essa época do começo dos anos 2000, ainda tinha várias lojas de CD e tinha várias gravadoras independentes. E a gravadora que lançou os 3 primeiros discos do Torture Squad era a Destroyer Records, que eram os amigos que tinha loja lá. E os caras, super empresários, e abria uma loja atrás da outra e tal. E eles entendiam a vida de um músico que saía pra turnê. E aí eu fui trabalhar nesses 2 anos lá, e teve uma época que a banda inteira trabalhava na galeria. E a gente, sério, e a gente saía às 6 horas da tarde lá, pegava na época das lotação, das Kombi, que, quem queria, quem quisia, não era nem van, tinha muita Kombi, e aí se você queria ir na Kombi sem estar no lugar, você ia no chiqueirinho, assim, pra chegar rápido. E eu lembro muito a gente pegar o metrô do centro de São Paulo e ir até a Vila Mariana, isso saía às 6 horas para chegar às 7 no estúdio que eu montei na casa dos meus pais, porque minha queridíssima mãe deu um ok para poder voltar. E baterista é isso aí, tem que ter o próprio lugar, não tem jeito, assim, tem que ter, né? Para você crescer no seu instrumento, crescer com a sua banda, você tem que ter seu próprio lugar, assim. E a gente ia muito correndo, assim, para chegar e ensaiar das 8 às 10. Então quase todo dia isso, no começo dos anos 2000. E aí eu dava as minhas aulas particulares. Em 2004, eu tô no 4º disco da minha banda, do Torture Squad, né, o disco Pandemonium, e eu tô aqui, aliás, no Bateras Beat, Unidade de Pinheiros. Bateras Beat é o nome da escola. A unidade que eu dou aula e que hoje eu faço parte da sociedade é aqui de Pinheiros. Tem mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje tem escola na Itália, na China. É uma escola brasileira, a escola de música brasileira que mais cresce na América Latina há uns bons anos, assim. E eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa família. Porque, voltando lá em 2004... eu passo na frente daqui da João Moura. A João Moura entra a Cardeal Arco Verde e até o Eduardo Sampaio, aqui no bairro de Pinheiros. Quem conhece sabe que é um bairro musical, que tem várias lojas de instrumentos musicais e tal. E eu passo aqui na frente e vejo uma escola de bateria. Era escola de bateria ainda, não era uma escola que englobava todos os instrumentos. Hoje é uma music school, mas antes era só bateria. Sim. E aí eu olhei pra escola e falei, caramba, se eu der aula aí, se eu conseguir dar aula aí, se eu conseguir dar aula particular e com os cachês que tá começando a entrar da banda, eu acho que eu posso viver de música, cara. E aí, com esse pensamento, eu entrei na escola e trouxe o meu currículo vitae, que era o 4º disco da banda com um demônio na capa. Meu Deus! Tipo o desenho do Pica-Pau, né, meu?
Muito bom. E aí o Naná Aragão e o Dino Verdade é o dono da marca, o Naná Aragão é o braço direito dele, o Dino não me conhecia, o Naná Aragão conhecia porque ele curte a cena metal. E aí ele falou assim, eu falei, queria dar aula aí, da possibilidade de dar aula e tal. Daí ele falou, legal, vou dar uma olhada aqui. Aí o Naná me contou depois que ele, conversando com o Dino, falou assim, esse bateria é bacana, cara, uma banda de metal bacana, legal. Acho que é legal ter um baterista mais pro metal aqui, porque realmente a cena metal na década de 2000 tava muito forte, assim, muito forte. A cena, tanto underground quanto assim, Sepultura sempre, Angra, Crisium, Ratos, né? Então, sempre tendo muitas bandas e tava muitos músicos procurando informações, né? Com internet vindo, enfim. E aqui na escola, mesmo se tem bateras um batera que toca numa banda de reggae, uma batera que toca numa banda de metal, como é o meu caso, ou batera que toca um MPB, um samba, tem estilos diferentes, cada um tem seu estilo, mas segue a mesma metodologia, fala a mesma língua dentro da metodologia. Então isso que é o legal. E aí em 2004 eu tive esse ok, cara, que pra mim foi uns 2 pés no peito do tipo, você quer viver de música? Então vai. Chegou o momento. Vai. E aí, é isso aí. Aí eu abracei isso aí, tô há 18 anos aqui dando aula. E começo desse... E aí, é muito louco isso, né? Porque os objetivos na vida, eles começam... Se você segue, naturalmente vai aparecendo, se fizesse isso, assim é legal. Aí, naturalmente, veio uma ideia de tentar montar a minha unidade, ter a minha unidade, a minha escola, né, do Bateras Beat. E eu sempre quis fazer no Ipiranga, que é o bairro que eu nasci e tudo. Mas aí sempre bateu na trave e no começo desse ano saiu um sócio aqui, fiz a proposta para eles aqui e eles curtiram demais, assim como eu curti muito e estou muito feliz aqui de estar na sociedade da escola. Muito bom. Amilcar, me diga uma coisa, e agora você está preparado para sair em turnê? Vai ter tempo para turnê com Matanza Ritual aí, com o Jimmy London? Vai ter tempo. Né? Nova etapa, vida nova, não tem jeito. Vai rolar turnê, isso tá previsto. Vai rolar. Por mais que veio a pandemia, quis que todo mundo parasse, se parou, mas tá voltando, ainda bem, né, cara? O Matanza Ritual era para abril de 2020, aí foi postergando, até que chegou esse ano, né? A gente fez uma primeira perna da turnê lá em março, e aí no meio do ano a gente fez mais algumas datas e agora tá vindo para a última perna do ano, agora em novembro, né? Ou seja, que pra mim vai ser ultra especial. Vai ser minha estreia no Circo Voador, lá no Rio de Janeiro, na sexta-feira. É um lugar que eu sempre quis tocar, porque eu sei a magia que ronda o lugar, né, cara? Então, eu tô muito feliz com os shows que estão por vir aí do Matanza. Que demais! Amilcar Cristófaro aqui na Hora Boa do seu rádio. A nossa referência de baterista, né, Zé? Pelo amor de Deus, cara, que papo legal, meu. Que sensacional. E fico feliz porque ele o Amilcar é dos nossos, gosta de papiar, né? Pô, legal, eu vou curtir mais o Torture Squad agora, porque eu vi que, trash, death é com a gente mesmo. Tá demais. E, Amilcar, manda aí o seu Instagram pra galera poder acompanhar também as suas aulas de guitarra, né, e tudo mais. Onde que a galera pode estar te acompanhando? Legal demais. Meu nome mesmo, Amilcar Cristófaro com CHAR, e Facebook também. Legal. E Bateras Beat Pinheiros, também tem o Instagram da escola. Quem quiser vir ter uma aula cortesia aqui, super bem-vindo, e tomar um café aqui. A gente brinca até, tipo... Agora gostei. Agora gostei. Assim, não, mas e a escola? A escola é boa, a metodologia... Não, a metodologia é boa, mas tem um café... Já ganhou um aluno. Não, mas eu quero saber, assim, como é que é as aulas? Não, as aulas é legal, mas tem o cafezinho... Um cafezinho, cara. Legal demais. Eu tô brincando, assim, a escola, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que o Bateras tem sabe lidar com o ser humano. O Bateras não dá aulas pra músico, dá aula pra músico também, obviamente que sim, pro moleque, pra pessoa que quer crescer na carreira artística, musical, mas dá aula pra pessoa que quer sair quer vir fazer uma meditação musical, e a bateria dá isso, dá esse trabalho de corpo e mente de forma musical, sabe? A diferença entre bater e tocar,
E isso na parte da bateria, mas puta, a parte de violão, de cordas, né, no geral. Então, muitas alunos e alunas de voz, assim, que é uma pessoa mais tímida e que vem aqui, canta, e a gente faz os eventos num lugar onde que as pessoas... Aqui a gente faz os eventos no Morrison Rock Bar, aqui na Vila Madalena, que é um lugar que tem um palco legal, iluminação legal, e aí os alunos entram num palco pela primeira vez, e é uma vibe com a família, assim, é tudo muito legal. Então, quem quiser conhecer aí na Rua João Moura, 993, aqui em Pinheiros, São Paulo, só chegar, super bem-vindo. Pô, e depois desse convite a galera vai com certeza. Vai, com certeza. Quando estiver em São Paulo, vou colar lá, certeza. Você vai só pelo cafezinho. Só pelo cafezinho. Pelo cafezinho. E por tudo que a Milcar contou também, né? Quando tiver aqui, pelo amor de Deus, vem aqui no Boa ao vivo, cara. Você é muito gente boa, cara. Cola aqui com a gente. Já tá feito esse convite, hein, pra vir ao vivo. Que experiência, né? O cara tem muita história, muita história. Sensacional. Valeu demais, pô. Obrigado vocês pelo convite. Foi um maior prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Valeu, que maravilha. Amilcar Na hora boa. Haja coração. Abraço, Amilcar.